eu me chamo Rebeca. Me chamo Vanessa. Nós somos do curso de licenciatura em História na Universidade Estadual de Roraima e hoje vamos falar sobre História do Cinema. Hoje iremos falar sobre o expressionismo alemão e impressionismo francês. Iremos falar sobre o contexto histórico, a pintura e o cinema em si. A Vanessa falará sobre expressionismo e eu impressionismo. E a consideração final será a característica de cada um para comparar cada eles, para termos considerações. Primeiramente, o que foi o expressionismo? O expressionismo foi uma vanguarda e um movimento artístico que ocorreu lá na Europa no final do século XIX e início do século XX, mas não ficou apenas na Alemanha, mas também foi para outras partes do mundo. Os expressionistas foram muito influenciados por artistas plásticos como Vincent van Gogh e Edvard Munch. Como vocês puderam ver nessa pintura, os expressionistas não se preocupavam muito com a estética, com a beleza. Eles queriam gerar reações profundas no seu público. Eles utilizavam cores muito fortes para representar medo, angústia, alegria, euforia, entre outras coisas. O expressionismo fazia uma relação muito intrínseca entre arte e sociedade, e assim conseguiu abranger várias outras partes da arte, como por exemplo o cinema. Na década de 1910, o cinema alemão não era de grande expressão, mas com a chegada da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava tão envolvida na guerra que ela acabou sendo expulsa da distribuição mundial de filmes. Então ela começou a produzir seu próprio conteúdo, teve essa preocupação para poder atender a demanda dos seus cinemas, né? Produziam vários filmes, inclusive filmes sobre guerra, que também usavam como propaganda para gerar um ânimo no público por causa da Primeira Guerra Mundial, de muitas perdas. Os impressionistas tinham o objetivo de abordar temas sobre a subjetividade do ser humano, como por exemplo as suas emoções, as suas experiências vividas. Eles utilizavam sets pouco realistas, também em oposição ao realismo. Também as suas histórias eram inquietantes, abordavam sobre a loucura, sobre a insanidade, sobre outros temas que vieram à tona muito por causa da Primeira Guerra Mundial. Além dos sets e das histórias, eles utilizavam figurinos e maquiagem extremamente exagerados, também para remeter ao terror, ao mórbido, e entre outros. O cinema do século XX alemão, cinema mudo, deu base para dois grandes gêneros do cinema, como é o terror e o Neue. Um dos exemplos mais claros assim sobre os filmes do expressionismo alemão é o filme de 1920 chamado Gabinete do Dr. Caligari, onde o diretor de arte chamado Hermann Wärme trabalhou juntamente com dois outros grandes pintores e também diretores de artes, que é Walter Heymann e Walter Höring. Eles criaram sets fantásticos para remeter a pesadelos, a alucinações. E grande parte do set foi pintado e outra parte foi construído. A história do filme O Gabinete do Dr. Caligari conta a história de um homem chamado Francis, que está investigando uma série de assassinatos. Então ele começa a suspeitar do hipnotizador Dr. Caligari e do seu comparsa, o sonâmbulo Cesare. Puderam ver, as cenas do filme e também de todos os outros filmes do expressionismo alemão eram cenas rápidas. Eles também utilizavam músicas de fundo que remetiam a suspense, para gerar aquele suspense no seu público. Também utilizavam letreiros para explicar ao público o que estava ocorrendo naquela cena. O expressionismo não ficou apenas no cinema e na pintura, também foi para a escultura, a arquitetura, o teatro e entre outros.
A partir de 1924, o expressionismo alemão perdeu um pouco de força, devido que a Alemanha estava se recuperando economicamente e politicamente, e nessa época surgiu um novo movimento chamado Nova Objetividade. Agora eu vou falar sobre o impressionismo francês, sobre na pintura. O impressionismo foi uma tendência artística francesa que teve ênfase na pintura que ocorreu na chamada Belle Époque, que foi de 1871 até 1914. E essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte também do século XX e sendo grande impulsora nas vanguardas europeias, como a gente conhece. O termo impressionismo ele foi criticamente usado por uma obra de Claude Monet, que foi Impressão ao Nascer do Sol, que seria de 1872, como veremos a seguir. Os pintores da arte impressionismo costumavam produzir telas ao ar livre, e isso seria um grande aspecto desses diretores, desses artistas e tudo mais. E a intenção de capturar a tonalidade dessas cores também era bastante refletiam essa questão de cores, misturar e tudo mais. O termo impressionismo é primeiramente aplicado ao movimento estético de pintura. Primeiro seria isso. E radicais da sua época. Os impressionistas violaram as regras de pintura acadêmica, como a gente bem conhece, que seriam as pinceladas livres, excluindo assim aquelas linhas de contorno e tudo mais. Então o impressionismo seria mais radicais, como acabei de falar. Seriam as suas pinceladas, seriam iluminação solar, seria desse tipo. Também usaram cenas realistas da vida moderna e com o tema, a maioria das vezes, pintadas ao ar livre, como eu acabei de falar de novo. E os pintores impressionistas descobriram que podiam estar efeitos momentâneos, transitórios da luz solar. Retrataram os efeitos visuais, como as cores compostas, que seriam misturadas, e também seriam as cores puras, que também seriam pinceladas. Assim, seria uma vibração de cor bem diferente. O contexto histórico é como o do expressionismo também. Com a close na Primeira Guerra Mundial, iria modificar por completo o curso do movimento também, da história do cinema, e as capitanias cinematográficas elas foram tomando totalmente por causa disso. Elas se viram capazes de reduzir as produções e assim a demanda pela dos Estados Unidos para criar uma nova criação de filmes para exportar para a França, para mostrarem para os franceses e tudo mais. Assim começou uma nova produção francesa para criar filmes para não ter essa expansão de de filmes cinematográficos para a França. Como a gente conhece bem hoje, os Estados Unidos até hoje ela tem uma grande ocupação nessa área cinematográfica. Com isso, assim surge o movimento impressionismo francês. Como eu acabei de falar, ele fazia uma hegemonia americana. A França tenta retomar sua produção de imprimir imagens cinematográficas e tudo mais. Então, esse essencial popular de espetáculo, ele foi mais do que um novo estatuto para criar uma legítima quanto à literatura, quanto à pintura, quanto ao teatro, quanto à música. O cinema em si, ele deve se destacar por um movimento que, apesar de ter uma certa rivalidade com o expressionismo alemão, porém, eles trabalham com uma mesma direção. Deve destacar também nisso seria que tanto o movimento expressionismo alemão, ele tinha uma rivalidade com o expressionismo francês. Porém, ambos trabalharam na mesma direção. Assim, o reconhecimento do cinema diante de um público é intelectual. Eles tinham um grande reconhecimento dessas pessoas que deveriam estudar e ter crítica e aspecto desse jeito. E também teriam reconhecimento deste como arte, como a gente bem conhece como sétima arte. Ele não seria mais diferenciado ou assimilado com o teatro e tudo mais. Ele seria só uma arte dele em si mesmo. O impressionismo foi um estilo de fazer cinema muito popular na França, porque bem conhecendo que foi de lá. E teve também, durante a década de 1920, foi muito conhecido para defender seu cinema meio autônomo, como foram deles mesmo. Então, seria de puro, seria singular. Assim, então, porém, adotou uma pintura expressionista, que é a presença de um olhar móvel do espaço, como, por exemplo, as pinturas de expressionista, como eu acabei de falando, sobre eles verem o espaço com o ar livre e tudo mais.
As principais inovações promovidas por uma vanguarda foram na área de aparência fotográfica, que foi de distorções, foi montagens, foi super exposições dele, foi ângulos inovadores naquele leque de pesquisas e técnicas de inovações. Que no final do vídeo eu vou começar falando com a Vanessa sobre característica deles. Também teve essas pesquisas que levaram à evolução técnica, que seria sobreposições de imagem, a deformações prepositais feitas pela lente, foi planos, foi máscara, foi entre outros. Além disso, nessa época, ela consegue demonstrar de maneira bem sucedida o universo de personagens, como o filme do Eldorado, de 1921, do L. Eber, através de um efeito de foco e desfoque do rosto de uma personagem. Nesse filme, o trecho mostra que todo mundo tá dançando, e ela também tá dançando, só que todos os rostos estão destocados, menos o dela tá em foco. Só que esse foco tá demonstrando um sentimento de representação dela. Ela tá triste com o filho dela doente. E essa imagem de foco quer dizer isso. Uma demonstração de técnicas que eles querem demonstrar nesse movimento. Também tem um amplo número de diretores franceses de estética da época, que seria como Louis Deluc, que foi o uso de termo impressionismo, além de dirigir de filmes como A Inundação, de 1924. Outro diretor fundamental, que a gente também conhece sobre nesse movimento, seria o Abel Gance, que foi prática de vários anseios de movimentos e alguns ângulos revolucionários, como no filme que a gente pode ver do Napoleão. E também tem o diretor chamado Louis Deluc, como diretores franceses, que aderiram à estética já da época naquele tempo. E um deles, o Louis Deluc, também um deles, a técnica foi de termos impressionista. E outro foi o diretor fundamental, foi o Abel Gance, que tem prática de vários anseios de movimentos, que também teve alguns ângulos revolucionários, como no filme do Napoleão, que foi de 1927, que veremos a seguir agora. Assistindo os filmes, a gente pensa impressão que, ao invés de recursos estilísticos de narração, só que acontece tudo ao contrário. A narração fica diferente. Tem que ser por a gente mesmo, a gente tem que interpretar essa narração toda. O cinema era construído em estúdios, mas continuava a ser realista e sobretudo vanguardistas, como a gente faz referência não só no movimento com questão de surrealismo, de expressionismo, que foram de um diretor chamado Jean Epstein, com o filme de A Queda da Casa Usher, de 1928. Também teve o movimento do dadaísmo e do futurismo e do cubismo. Também tem a subjetividade, que seria o cinema impressionismo francês, que além de abranger um recurso que é normalmente usado no cinema, que seria um ângulo subjetivo de revelar o que o personagem está vendo. Como, por exemplo, eu poderia estar olhando para Vanessa agora, só que a câmera ia focar no meu olhar, na minha visão. Não seria uma câmera filmando nós dois se olhando, mas sim eu olhando para ela, e ela vice-versa. Também seriam outros atores importantes de falar, como eu também tinha falado, que seria o L. Bier, que é do Eldorado, do Germani Dulac, que é o Sorriso de Madame, e do Jean Epstein, como eu falei, também, que ele é bastante inovador, por causa que é o diretor do movimento do filme chamado O Espelho de Três Faces, que ele é de 1927, que rompe com a estrutura linear. Ele rompe com essa estrutura de narrativa daquela época, como a imagem que eu vou mostrar agora de uma dançarina. Uma curiosidade super importante seria que o movimento ele foi provavelmente tirado de noção de um diretor. E isso seria que mais verdadeiramente o autor do filme, que seria também mais o roteirista, que é bastante peculiar, que confere mais liberdade de criação e de improvisar mais. E os filmes de impressionismo francês, como o próprio nome sugere, ele foi privilegiado por enfoque de subjetivo, como acabei de falar também, e explorando o universo cinematográfico, psicológico do personagem. Como eu falei também daquela dançarina que ela estava com foco e desfoque. Podemos ver que ela está triste pelo foco, mas também temos bem uma psicologia que ela está
refletindo sobre aquele momento dela. Dadas essas experiências pessoais, dignas do autor cineasta, fica difícil definir técnicas comuns. Com isso, a luta pela existência de uma linguagem cinematográfica combinou sua própria tematização. Isso seria bem importante aprender sobre. Por fim, vou falar agora o final do movimento do impressionismo agora. Mesmo na França, o impressionismo ele foi um movimento minoritário, ele foi pequeno e marginal, de bandido e tudo mais. E que acabou caindo no esquecimento de pessoas, mas porém hoje nós temos um grande conhecimento deles. Não tanto, mas conhecemos. E ele caiu no esquecimento e o surrealismo acabou sendo mais estudado que ele. E ele foi um pouquinho ocultado pelos cineastas como silenciosos nacionais, por exemplo, o alemão, o americano, o italiano, o russo e o escandinavo. Vamos falar agora sobre a diferença entre os dois, com características de cinema em si. Vamos fazer a comparação dela agora sobre o expressionismo e o impressionismo. Isso. No expressionismo, o movimento de câmera era totalmente diferente do impressionismo. No expressionismo, a câmera atuava como se fosse um observador, observando a cena lá de longe, então eram ângulos extremos. Os expressionistas faziam uma brincadeira com o ser artificial, brincavam com a luz, com a sombra, com as projeções. E eles não tinham preocupação com o tempo, até porque, como vocês podem notar, forem estudar posteriormente, os filmes da vanguarda expressionista eram muito compridos. E também eles faziam atuações assim remetidas para o gótico, para o mórbido e aberrações. O impressionismo ele também teve um movimento de câmera, que teve aquele close, que a câmera chega perto do rosto, para ter aquele foco todo, aquelas sobreposições deles, a deformação de lente, como eu acabei de falar também no decorrer do vídeo, foco e desfoque, a mostrar a psicologia e sentimentos através da imagem, como também falei sobre o filme Epstein, e também teve o ritmo diferente, com cenários e objetos diferentes, também teve aquela aceleração de câmera e tudo mais. Teve também a questão da indústria também, diretor, divisão de áreas de cinema, que foi um grande marco desse movimento, que foi a divisão de cada um deles. Por exemplo, um diretor, um de maquiagem, um de vestimenta, um de tudo mais, diferente. Vários filmes foi destacados, tanto no expressionismo quanto no impressionismo, e é uma grande diversidade de filmes que é muito bom ver para ter conhecimento desses filmes e tudo mais. É isso, gente. Muito obrigada. A gente agradece.